no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, verso 3 em diante, que diz: Ele vendo a Pedro e a João, que ia entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma esmola. E disse Pedro: Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Eu quero aqui trazer a mensagem sobre esse texto ao nosso coração. No livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo de número 3, a Bíblia vai dizendo que costumeiramente subia Pedro e João ao templo. Eles subiam costumeiramente a hora nona, que era a hora da oração. E subindo Pedro e João a orar no templo todos os dias, como também de costume, colocavam ali um homem que desde o ventre de sua mãe havia nascido coxo, e ele era colocado na escada do templo chamado Formosa, para que ele pudesse dali, da sua miséria, da sua doença, com a sua enfermidade, adquirir para si condição de continuar vivendo. A Bíblia vai nos afirmar que ele colocava ali para que recebesse esmola de todos quanto ali passasse. A Bíblia então vai afirmando em Atos que nesse dia, subindo Pedro e João, olhou para eles, e eles olharam para o homem, e o homem estendeu as mãos, esperando receber de Pedro e de João alguma esmola. Pedro e João, olhando as mãos dele estendida, não tendo prata e não tendo ouro, segurou na mão do homem Pedro e disse: Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E o homem levantou. Ele se colocou em pé, e os seus tornozelos, que havia sido ou nascido entrevado, seus tornozelos que havia nascido defeituosos, é endireitado, e ele coloca-se em pé, e como nenhum pulo, ele vai entrando no templo. A Bíblia diz que ele entra saltando, pulando e glorificando a Deus. Eu paro para observar essa história e eu fico muito emocionado. Eu não fico emocionado apenas no meu sentimento humano. Eu fico emocionado espiritualmente, porque era assim que eu me encontrava. É assim que muitas das vezes nós fomos encontrados pelo Evangelho. Nós somos encontrados por Cristo exatamente nessa condição. Nós estávamos postos em uma escadaria, em sinal de flagelo, de miséria e necessidade profunda. Nós estávamos sentados, aleijados, sem esperança, sem vida,
sem alegria, sem sentimento. Quando o Evangelho te encontrou, eu tenho certeza, quando o Evangelho de Cristo te alcançou, quando a palavra do Senhor alcançou a tua vida, eu tenho certeza, irmão, eu tenho certeza que quando ela te encontrou, você não estava no melhor momento de sua vida. Quando o Evangelho encontrou você, você não estava feliz, você não era satisfeito, você não tinha uma vida regaladamente boa, você não vivia em uma vida de alegria, de felicidade, de pompa. Tenho certeza disso. Eu me emociono espiritualmente porque eu me vejo nessa história. Se você se vê, então começa a orar e agradecer a Deus, porque eu me vejo nessa história, porque eu estava assim. Eu estava numa escadaria, sentado, aleijado de ambos os pés. Eu estava aleijado nos sonhos, eu estava aleijado nos planos, eu estava aleijado da alegria, eu estava aleijado da felicidade, eu era aleijado na família, na vida pessoal, eu estava aleijado na vida profissional, eu estava aleijado na minha vida sentimental, eu estava totalmente amarrado, aprisionado dentro de uma deficiência, não uma deficiência física. Eu não estou aqui trazendo uma mensagem preconceituosa às pessoas que têm essa dificuldade física, essa enfermidade, essa sequela. Não, eu estou trazendo nenhum sinal de que o nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele nos encontra, Ele nos encontrou exatamente nessa condição. Ele nos encontrou exatamente assim. Ele nos encontrou caído, maltrapilho. Um homem que era posto todos os dias, mas que o Evangelho o encontrou. O extraordinário é que este homem entra no templo e ele entra dançando, bailando e adorando a Deus. Ele adora o Senhor, ele glorifica o Senhor, ele exalta o Senhor. Eu gosto dessa passagem e eu me lembro, porque fala de Atos dos Apóstolos. Eu me lembro de Atos, no capítulo 8, a partir do versículo 26, vai falar também de um homem, um eunuco da rainha de Candace, que todos os anos vinha a Jerusalém, no tempo da adoração. Este homem estava indo em uma carruagem no caminho deserto de volta ao seu país, quando Deus transladou Filipe, transportou de Jerusalém ao caminho que estava deserto. E o Espírito dizia: corre, Filipe, acompanha aquele carro. E Filipe correndo, acompanhando a carruagem, olha, e ele observa um homem lendo as Escrituras. E então Filipe pergunta: tu entendes o que está lendo? E ele diz: como entendereis se não há quem me ensine? E Filipe sobe na carruagem e começa a o ensinar. E quando Filipe começa a o ensinar, começa na parte de Isaías, onde diz que ele viria e que ele era um homem experimentado de dores, experimentado nos trabalhos, o homem de qual as pessoas virariam os seus rostos, mas nele estava a paz dele que nos alcançaria, e ele levaria sobre si o nosso castigo, e nas suas pisaduras
do seu sofrimento, da sua dor, na sua aflição, nós éramos sarados. Conforme ele andasse com a nossa dor, conforme ele pisasse, sendo afligido em nosso lugar, nós estávamos sendo sarados. Você entendeu? Lá em Atos dos Apóstolos, o homem está fisicamente aleijado, mas o Evangelho o encontrou e o sarou, o curou. Aqui, um homem que desejava conhecer, a primeira coisa que ele ouve aqui: pelas suas pisaduras nós somos sarados. O castigo que era para nós caiu sobre ele, e a paz dele nos encontrou. Oh, aleluia, 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 aleluia. A Bíblia diz que aquele homem, depois de ouvir, depois de aprender, Felipe diz, e olha, ele disse para que nós fôssemos a todo mundo e pregasse esse evangelho, e aquele que cresce e fosse batizado, este seria sarado, este seria curado, este seria salvo. O eunuco olha e pergunta: o que precisa para me batizar? E Felipe diz: apenas água. Aí ele diz: mas tem água ali. Então ele é batizado e ele volta para o seu país, cheio de Cristo. Entende isso, irmão? Não importa onde você esteja, não importa qual seja a sua condição, quando o Senhor nos encontra, Ele encontra no momento em que a nossa vida, em algum estágio, há uma dificuldade, há uma enfermidade, há um vazio. Aquele homem era eunuco da rainha, mas ele era vazio. Ele não tinha alegria, ele não tinha paz, mas ele buscou. Ele subia a Jerusalém, ele desejava, e foi apresentado a ele o Evangelho do Senhor. Foi apresentado a ele o mesmo Cristo, o mesmo Jesus, da escadaria do templo, da porta chamada Formosa. E este homem foi batizado. Ele estava vazio, mas o Evangelho, mas Cristo lhe renovou, lhe restaurou, lhe restituiu. Ainda eu me lembro o gostoso que nós vamos falando e o Espírito Santo vai nos guiando, né, para aquilo que Ele quer. Em Atos dos Apóstolos ainda também, no capítulo 10, vai falar de um homem chamado Cornélio. Esse homem, a Bíblia diz que ele era bom, ele fazia muita caridade, ele era temente a Deus, ele alimentava os famintos, visitava os enfermos, ele fazia uma obra, ele fazia trabalhos sociais. E a Bíblia diz que ele era temente a Deus. Ele era temente a Deus, mas ele ainda não havia conhecido o Evangelho, ainda não havia conhecido o Senhor, ainda não havia conhecido Jesus. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Escute, irmão. O aleijado era colocado na escadaria da entrada do templo. Ele estava na porta. O eunuco vinha adorar a Deus e voltava pelo caminho.
e o caminho era deserto, e ele estava vazio. Havia no mesmo livro de Atos, capítulo 10, um homem chamado Cornélio, que era temente a Deus e que fazia muita caridade. Mas mesmo assim, ele ainda era vazio. Você compreendeu? Não? Então deixa eu te explicar. Você pode estar na porta do templo. Se não conhecer Jesus, você ainda está vazio. Você pode vir de outro país, entrar na igreja, adorar a Deus. Se não adorar Jesus, você ainda está vazio. Você pode ser temente a Deus, fazer obra de caridade, mas se você não conhecer Jesus, você ainda está vazio. Deixa eu pegar isso um pouco mais pesado. Você pode estar na porta do templo. Se você não conhecer Jesus, você está sem salvação, você está perdido. Você pode vir de outro país, você pode ir do Brasil até Jerusalém, você pode visitar os templos em Jerusalém, você pode entrar no Rio Jordão, caminhar pelo deserto, você pode ir em Nazaré, você pode ir em Belém da Judéia, da Galileia, você pode ir em Cafarnaum, você pode ir aonde você quiser. Se você não aceitar, se você não reconhecer, se você não se curvar a Jesus, você está vazio, está sem salvação, está fadado, condenado. Você pode fazer obra de caridade, você pode ser bonzinho, você pode distribuir roupa, pão, alimento, você pode visitar os enfermos, os doentes, você pode visitar os presos, você pode vestir os nus, você pode alimentar os famintos, você pode visitar os órfãos. Mas se você não conhecer Jesus, você está vazio e está condenado. Não há salvação para você. O que isso tem a ver, pastor? É que Jesus sempre nos dá a oportunidade. Jesus sempre está nos dando oportunidades. Está na porta do templo e Jesus dá uma oportunidade. Pedro estende as mãos e o homem de pronto quer. Ele não nega Jesus. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em o nome de Jesus, levanta e anda. Aquele homem estende as mãos, pega na mão de Pedro e recebe Jesus. Ele aceita Jesus, ele reconhece Jesus, e quando ele reconhece, ele é colocado de pé, e de pé os seus tornozelos endireitados, é sarado, e aí ele entra no templo bailando, dançando, e ele entra com seus lábios dizendo: glória, aleluia, aleluia, glória seja dada ao nome de Jesus Cristo, porque ele vive, ele reina para todo e todo sempre. Este tem poder sobre a vida e sobre a morte, ele tem toda a autoridade. As oportunidades vêm para o homem. Você pode adorar a Deus, mas se não for por Jesus Cristo, a sua adoração não chega até Ele. O homem veio adorar o Senhor, ele veio de outro país, ele adorou, e quando voltava para o seu país, voltava sem entender, voltava sem conhecer, e no caminho o Senhor preparou uma oportunidade para ele. E Felipe subiu e pregou para aquele homem. E quando ele conheceu Jesus, o vazio que estava nele deu lugar. E o Espírito Santo se assentou no coração daquele homem, e ele se batizou em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, e a vida dele não era mais a mesma, não se tornou mais, não continuou sendo a mesma que era. Ele voltou para o seu país adorando, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Eu vou finalizar minha mensagem. Quando Cornélio, o anjo lhe visitou e disse: manda chamar Pedro, Cornélio.
tem um homem chamado Pedro. Este homem é um apóstolo, e ele vai vir, e ele vai orar por você, e ele vai pregar para você. E Cornélio mandou chamar. Eu não quero entrar na história total, porque é só para você compreender. Cornélio era temente a Deus, adorava a Deus, mas não conhecia Jesus. Ele fazia caridade, ele era bom, mas ele não conhecia Jesus. Não é a caridade que você faz que vai te salvar. Não é a doação que você faz que vai te salvar. Não é a oferta que você dá que vai te salvar. Não é a roupa que você doa que vai te salvar. Não é a obra social que vai te salvar. É Jesus. Eu vou finalizar bem direitinho, assim, tranquilo. Quem garante a tua salvação é Jesus. Você pode estar dentro da igreja, se não conhecer Jesus, não tem salvação. Você pode estar na porta da igreja, como aquele aleijado, se não conhecer Jesus, não tem salvação. Você pode estar no caminho, se não conhecer Jesus, não tem salvação. Você pode fazer obra de caridade, se não conhecer Jesus, não tem salvação. Você compreendeu isso, irmão? Você compreendeu isso, irmã? O Senhor te chama agora. O Senhor se apresenta a você agora. E o que Ele espera é que você o conheça, é que você o adore, que você o reverencie, que você o glorifique. Se você levantar as suas mãos e você confessar o nome do Senhor, e você glorificar o nome do Senhor, e você receber Jesus como seu Salvador, então a salvação chegou à tua casa. Então as boas novas chegou à tua família. Então o ano aceitável do Senhor chegou para a tua história. E então eu quero te dizer que nunca mais a sua vida será a mesma. Eu quero orar. Há bastante gente. Eu não sei qual é a condição que você está, mas eu quero te fazer um apelo. Aonde você está agora, se você está afastado, e você está me ouvindo, e você está afastado, levante as suas mãos. Você quer receber o Senhor de novo para a sua vida? Você quer retornar para Cristo? Você quer confessá-lo como seu Salvador? Então levante as suas mãos e receba Ele agora, e glorifica Ele agora. Diga para Ele: Jesus, me recebe. Eu, Senhor, eu te reconheço como único e suficiente Salvador. Repita: eu te reconheço como único e suficiente Salvador. Não há outro além de ti. Seja o Senhor da minha vida. Reescreve o meu nome no teu livro, para que eu possa ser encontrado naquele grande dia. E você que me ouve e ainda não confessou Jesus, confesse Ele agora. Diga para Ele: Senhor Jesus. Diga para Ele: Senhor Jesus, eu te confesso, pois o Senhor é único, é o suficiente para a minha vida. Eu te reconheço como o meu Salvador, e te peço nessa manhã, escreve o meu nome no livro da vida. Eu te chamo para que você venha, não apenas a essa igreja, a comunidade evangélica, mas eu peço para que você vá a alguma igreja, cultue ao Senhor, volte para Ele, adore a Ele, pois a tua vida nunca mais será a mesma. Se você me ouviu essa mensagem é do coração de Deus para o nosso, e a nossa vida nunca mais será a mesma. Eu creio, em nome